Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, hoje discutindo como é que anda a nossa economia, como entender a economia do Brasil. Para esse debate, nós trouxemos o Guilherme Lemos Santana Gomes, ele é advogado e professor de Direito Tributário e Empresarial do IBMEC. A Virene Matesco, professora de Economia da Fundação Getúlio Vargas, e também a Maria Beatriz de Albuquerque Davi, que é professora de Economia da UERJ. Você que está aí do outro lado, participe com a gente, venha fazer o seu comentário. Tem duas maneiras de entrar em contato. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. Como é que está a economia para você? O custo de vida está muito alto? A inflação está batendo no seu bolso? Ou não, você ainda não percebeu, estamos em crise ou não estamos em crise? Eu quero saber a sua opinião. Quem também está dividindo esse programa com a gente é o Cláudio Hamilton Matos dos Santos. Ele atualmente é diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Prometi que no primeiro bloco iria falar sobre empreendedorismo, e uma matéria da Universidade de Passo Fundo, que ela fez para o Jornal Futura, e eu falei, essa matéria tem tudo a ver com o nosso programa. E aí, vamos passar? Vamos ver? Vamos ver então. Aos 34 anos, o Diego também faz parte de um grupo de brasileiros que decidiu realizar a vontade de ser dono da própria vida profissional. Foram 12 anos atuando como jogador de futebol, profissionalmente, até o momento em que trocou a bola por uma máquina fotográfica. Faz 6 anos que ele mantém um estúdio fotográfico e é desde 2001 que trabalha com fotografia dentro e fora do estúdio. Foi por acaso, foi uma coisa inesperada, que acabou hoje sendo a minha profissão, né? E eu tinha uma ideia, né? E eu acho que venderia essa ideia, né? A partir do momento que eu comecei a achar as pessoas certas para fazer a divulgação do meu trabalho. Não abandone seus sonhos, transforme o seu sonho num negócio. E segundo ponto, se puder, se capacite na área empresarial, na área gerencial, principalmente gestão financeira, para evitar que ocorram os indicadores de mortalidade nos empreendimentos, principalmente até os 5 anos de idade. Você vê, segundo pesquisas do Sebrae, 99% das empresas brasileiras são micro ou pequenas e responsáveis por 52% dos empregos gerados no nosso país, né? Os dados também mostram que 5 a cada 10 jovens brasileiros entre 18 e 24 anos buscam viabilizar o próprio negócio. E desses 5, 2 conseguem se tornar empreendedores. Falo agora com você, Guilherme. A gente tem uma grande quantidade de impostos para que a pessoa consiga pular, ou seja, vencer para poder colocar uma empresa no ar. A gente viu na reportagem a consultora falando, olha, tem uma época de vida que você precisa realmente tratar como se fosse uma criança. Esses impostos, eles são necessários para que essas empresas nasçam ou eles poderiam ser traduzidos a muito pouco? Na verdade, há uma simplificação, há uma ideia de dar um tratamento favorecido, simplificado, para as pequenas e médias empresas, auxiliando e num raciocínio de fomento a que elas superem suas dificuldades com uma tributação mais simples. E o nome já diz, não é? Mas, de qualquer maneira, nós percebemos ainda que os impostos também são impactados pela burocracia, que é simplificada, mas ainda não o suficiente para nos tirar da estatística da mortalidade empresarial. E a experiência demonstra isso. Não é retórica. Há uma estatística, de fato, sobre mortalidade da pequena e média empresa no Brasil, que é uma das mortalidades mais precoces no mundo inteiro, se não atualmente a mais precoce. E há uma tendência natural a empreender, porque até mesmo a geração de emprego, que nós estávamos conversando agora, leva a uma série de encargos e as empresas começam a contratar pessoas jurídicas formadas por uma única pessoa, exatamente para fugir um pouco desse impacto que os tributos trazem, os encargos trazem, a parte fiscal traz para a relação de emprego, para o trabalho de maneira geral. Toda a diversificação do trabalho no Brasil também é uma forma de reagir a esse custo elevado da geração de um posto de trabalho. Cláudio,
Qual é a importância da microempresa para a economia brasileira? Enorme, né? Enorme. Assim, é onde os brasileiros se empregam. Eu queria voltar ao tema do mercado de trabalho, que está associado à microempresa e à tributação. Foi mencionado aqui, enfim, que uma nova pesquisa do IBGE mostra uma taxa de desemprego maior. Sim, assim, evidentemente, na verdade, essa pesquisa se chama PNAD contínua, mas já havia PNAD estática, e desde que o mundo é mundo, se sabe que o desemprego na PNAD é maior do que o desemprego na pesquisa mensal de emprego, que também do IBGE, porque o IBGE fica nas grandes capitais, certo? O que não se pode negar, e aí é realmente assim, surpreendente algumas das coisas que eu ouvi, é um processo de crescimento do emprego, que é um processo tão significativo quanto assim, existe no mundo, na verdade. Você criou, entre 2003 e 2013, você criou 20 milhões de empregos formais. Processo de formalização absolutamente acachapante, na verdade. Tá certo? Você criou uma quantidade também grande, menor, felizmente, né, enfim, de mercado, de ocupações no setor informal. Evidentemente que essa criação de empregos, uma vez que você, enfim, que o Brasil tem um regime previdenciário, tá certo? Quando você gera empregos formais, você evidentemente vai aumentar a carga tributária. Você vai aumentar a carga tributária principalmente, tá certo? Para que essas pessoas no mercado formal tenham acesso às vantagens da Previdência, etc, e eles então vão ter que pagar isso, certo? Vão ter que pagar fundo de garantia, etc. A maior parte desse crescimento de empregos, como foi mencionado aí, assim, enfim, meio de passagem, certo? Não se dá na indústria, se dá no serviço, certo? E aí você tem uma quantidade imensa de microempresas no setor de serviços contratando esses milhões de brasileiros. E por que isso? Porque você está em um processo, a maior parte dos brasileiros vive nas cidades, tá certo? Você passou pelo maior processo de redistribuição de renda da história conhecida do Brasil, tá certo? Essas pessoas, evidentemente, elas compram bens manufaturados, mas elas também acessam serviços, vale dizer. As pessoas botam o filho no curso de inglês, as pessoas tiram exame de sangue, as pessoas vão ao dentista, as pessoas se matriculam em academia de ginástica, as pessoas, enfim, usufruem de serviços que são, evidentemente, muito importantes para a qualidade de vida nas metrópoles brasileiras e são muito trabalho intensivos. Tá certo? Então, a maior parte das microempresas estão no setor de serviços, elas empregam uma montanha de gente e, precisamente por isso, assim, o governo cria um sistema tributário simplificado para elas. É verdade o que foi dito pelo analista anterior, de fato o Brasil ainda tem muito que avançar na simplificação dos tributos, tá certo? Mas isso não ocorre, isso já ocorre há bastante tempo na microempresa e daí talvez esse dinamismo na criação de empregos dessas empresas. Cláudio, você falou da distribuição de renda, eu quero saber a opinião da professora Beatriz. É uma boa ação? É a melhor forma? É uma excelente ação. Um país tão desigual como o Brasil é um avanço enorme que você tenha tirado uma grande quantidade de pessoas mesmo que a linha de pobreza seja uma má medição da miséria. O aumento do salário mínimo nos últimos anos foi um grande fator de melhora da capacidade de consumo, inclusive do que o Cláudio falou, de demanda por serviços, né? Você teve um aumento substancial do salário mínimo, tudo isso é muito positivo. Só que isso não é suficiente. E o emprego que ele disse que foi criado em setor serviços foi criado, concordo inteiramente com ele, mas não é um emprego de alta qualidade. Ele é baixa qualificação. É baixa qualificação, é um emprego de baixa qualidade, é um emprego com baixa proteção social e é um emprego que a gente chama em atividade de baixa tecnologia. Agora, não é o primeiro passo ter todo mundo empregado? Ou ter uma boa parte da população empregada? Claro que esse é o primeiro passo, mas nós já estamos nesse primeiro passo já há algum tempo. A gente não vai para o segundo passo. Nós precisamos gerar empregos com qualidade, com qualificação. Nós temos que aumentar a produtividade para que os nossos produtos de exportação sejam produtos competitivos lá fora. Nossos produtos são de baixa qualificação. Então nós ficamos nesse subemprego, vamos chamar assim. A educação o nível educacional nesse nível de serviços é baixo
E nós não avançamos. E o Brasil, com o câmbio valorizado, já é uma dificuldade para exportar, e o Brasil está levando a um déficit acumulado só nos últimos 4 anos de 266 bilhões de dólares de déficit de comércio acumulado. E isso gera um desequilíbrio nas contas externas do país. Então, hoje, dezembro do ano passado, nós geramos um déficit de 81 bilhões de dólares. Ou seja, nós voltamos a ter uma dependência muito forte do capital estrangeiro aqui para viabilizar o pagamento das nossas compras no exterior. Quer dizer, uma coisa fica ligada à outra. Como nós temos baixa competitividade e houve um aumento de renda do trabalhador, ele vai buscar lá fora os bens e serviços de maiores qualificações. Eu não quero deixar passar a questão da Bolsa principalmente da Bolsa Família, que mantém mais de 434,6 mil pessoas fora da extrema pobreza. Hoje, 22 milhões de brasileiros se mantêm acima da linha da miséria, das quais mais de 434 mil vivem no estado de Sergipe. Guilherme, eu quero saber a sua opinião sobre o Bolsa Família, se essa é a melhor alternativa para a distribuição de renda, para, pelo menos, diminuir a desigualdade social. Você concorda com a professora? De imediato, diante da grande disparidade regional e social que o Brasil viveu, o Bolsa Família ele corresponde a uma resposta importante, mas a perpetuação pode levar a distorções graves, não só na gestão atual, como a perpetuação no futuro. É preciso criar um círculo mais virtuoso para nós rompermos a inércia do próprio governo, ou, como eu digo, do governo do Estado, não é isso? Que se acomoda também com uma política social que tende à perpetuação, quando, na verdade, nós precisamos caminhar para frente. Naquele momento, seria caminhar para frente? Caminhar para frente é trazer a educação profissional, é melhor empregar o recurso na viabilização de propostas que possam gerar alternativas sociais. Nós não conseguimos perceber exatamente um projeto social relevante do tipo, vamos Brasil, vamos engrenar com essa política industrial, vamos engrenar com essa política agrícola, vamos engrenar com a política tributária mais racional, vamos engrenar com um movimento, um grande pacto que una União, Estado e município. Nós não vemos esse convite, nós não sentimos força nos governos para um processo de caminhada nacional. Você falou de educação, mas no ensino técnico nós temos avançado, nós temos aberto mais escolas técnicas, aliás, dentro do PNE, do Plano Nacional de Educação, que foi recentemente aprovado na Câmara. Esse é um dos pilares. Ainda assim temos que abrir mais escolas? Não estou entendendo. Para onde nós temos que avançar? Nós temos que avançar não só na escola, nós temos que avançar não só na política industrial, porque é ela que emprega, não é isso? Então, como é que você vai avançar na política industrial se há uma transferência da receita industrial para o cofre público? Um governo que é, na verdade, captador de receita em tributo, quase confiscatório, numa carga tributária brutal. Então, ele arrecada o excedente, arrecada mais do que o excedente, sacrifica a empresa, não é isso? Ela não tem capacidade de gerar renda e trabalho como gostaria, e ele devolve isso como crédito e financiamento via banco de fomento. Quer dizer, é um ciclo estranho em que o governo gera uma superdependência das empresas em relação a ele, que não conseguem sobreviver sem ele, e nós ficamos nessa ciranda improdutiva que vai levar a uma política que fica, de certa maneira, estagnada no que diz respeito aos programas sociais, porque eles não resolvem. São importantes, não estou dizendo que não são, mas não resolvem. E a tendência é perpetuar-se, porque mais governo nesse setor me parece ser prejudicial a uma condução isenta de como resolver isso.
Quero trazer o IPEA de novo, quero trazer o Cláudio. Cláudio, você escutou o Guilherme? Então eu quero saber a sua opinião. Nós estamos avançando na educação, o que falta para avançarmos na educação a ponto de suprirmos esse crescimento industrial que é tão desejado pelo Guilherme? A gente vai sempre chegar nessa situação, você vai sempre falar, olha, avançou-se enormemente, as pessoas sempre vão dizer, puxa, mas poderia ter se avançado muito mais, e efetivamente é o caso. Assim, né? Na educação, então, se você pegar, não se trata mais de você construir novas escolas, ainda que diversas das escolas, enfim, tenham condições ainda precárias, infelizmente, mas o que ocorre é, por questões demográficas, o número de alunos tem diminuído. Então, você está falando hoje de uma quantidade de matrículas na rede pública de 42 milhões de crianças, tá certo? E jovens, né? Isso já chegou a 49, né? O nosso desafio é o desafio de aumentar a qualidade da educação, tá certo? E aí você há um time enorme de pessoas tentando, então, desenvolver as melhores políticas públicas para isso. Você desenvolveu o índice que é o IDEB, que é o índice de desenvolvimento da educação pública. Então, o público tem o objetivo de medir a qualidade da educação. Os alunos brasileiros fazem os testes internacionais, tá certo? Evidentemente, a nossa colocação nesses testes internacionais não é melhor ainda. O IDEB já avançou muito, mas ainda tem muito que avançar, tá certo? Você, recentemente, quer dizer, pactou uma política nacional de educação, tá certo? Cujos objetivos, enfim, quer dizer, de médio prazo, é um aumento significativo do IDEB, é um aumento significativo das notas nas competições internacionais. Então, há um consenso nessa direção. Agora, acontece que você você não consegue melhorias, tá certo, nessa área da noite para o dia. O que você precisa fazer é continuar pactuando, desenvolver as políticas públicas, tá certo? Então, aprender as melhores práticas, né? E continuar trazendo a sociedade para dentro da sala de aula tanto quanto possível para melhorar a qualidade da educação. Friso, isso já vem sendo feito, tá certo? Há muito mais o que fazer? Evidentemente que sim, tá certo? Que ninguém discute isso, mas a direção, a tendência dinâmica é clara e ela na melhoria de, enfim, dar mais qualidade. Então, se fez um movimento, enfim, que pouco discutido de recuperar o piso, né, da educação pública no Brasil, tá certo? Você tem um piso hoje, enfim, que não é ainda o melhor, mas já é bastante digno, tá certo? Em comparação a 100 anos atrás, tá certo? Então, diversas coisas foram feitas. O ProUni, enfim, quer dizer, o aumento, né, no acesso dos brasileiros à educação superior, tudo isso é inegável. Evidentemente, ainda há muito que avançar, mas eu creio que, acho que é um dos poucos consensos, né, que existem na sociedade brasileira, que a educação é uma prioridade dos brasileiros, é a nossa esperança de futuro. Cláudio, obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Boa noite para você, boa noite a todos. Né? Ok. Firene, ao mesmo tempo que a gente tem uma evolução na educação, nós temos também um aumento do analfabetismo funcional. E, além disso daí, muita gente pedindo sua participação quando o assunto é inflação e produção agrícola. Por exemplo, o Rafael Viana, obrigado, Rafael, pela sua participação. Ele diz o seguinte: professora, gostaria que você me dissesse a relação entre a inflação e a produção agrícola, destacando o papel da agricultura familiar e a eficácia ou ineficácia das políticas públicas. São duas perguntas aí, né? A produção agrícola é fundamental, sobretudo essa familiar, porque vai amenizar essa chamada inflação de alimentos, que foi um componente forte esse ano e no ano passado de inflação de alimentos e de serviços. Então, quanto maior for a produtividade no setor agrícola, menor tenderá a ser a inflação neste segmento. Portanto, caminham juntos, né? Isso é fundamental. A segunda pergunta dele foi? Ele diz sobre a ineficácia ou eficácia das políticas públicas em relação a esse tema. Bom, sobre a agricultura, que eu estou entendendo, ou sobre, nós estávamos falando de Bolsa Família? Porque não, o Cláudio... Não, mas sobre a agricultura. Não, é fundamental. Esse apoio à produção familiar, eu acho absolutamente fantástico. Primeiro, que mantém a família
na sua terra, cultivando o seu alimento, minimizando esse aumento de inflação de alimentos, geração de emprego familiar, em torno da família, em torno da comunidade. Eu acho absolutamente fantástico este programa em especial. Mas vou deixar passar, que nós já devemos estar adiantados na hora, a questão da perpetuação da Bolsa Família, que o Guilherme tinha falado, que eu acho que precisa avançar nesse sentido. Ou seja, quanto tempo uma família deverá permanecer recebendo a Bolsa Família? Nós deveremos ter um prazo. Não vai sair nessa geração. Não sai, pois é. Não há nenhuma possibilidade de, a não ser que a economia passe a crescer muito e gere emprego a essas pessoas. Vão sair marginalmente. Mas tem uma acomodação, Bia, muito grande. Os filhos podem sair, se eles forem à escola, se eles receberem uma educação de qualidade voltada para o mercado de trabalho. Não adianta educação formal que não tenha demanda por essa mão de obra. Pois é, exatamente. Então, tirar as transferências de renda. E não está abrangendo o universo. O universo são 18 milhões de famílias. Por mais que tenha crescido, ela só está aí, não chega a 15 milhões de famílias ainda. Então, e tem um outro problema a mais. Ela é uma política de concessão. Todo mundo que tem a renda tem direito a isso. Então, os mecanismos deviam ser muito mais simples e não de as prefeituras indicadas. Então, temos as PNADs, temos todas as estatísticas. Você tem o cartão, todo mundo que tem essa renda podia ter acesso. Não é caro, não é um programa caro. Agora, pensar, parte dessas pessoas podem sair, mas a grande massa não vai sair porque é um problema de formação, de educação, de acesso ao mercado de trabalho, com a economia crescendo um pouco. Olha, desculpa a interrupção. Não, sem problema nenhum, até porque a Bolsa Família, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, diz o seguinte: 97%, o quanto a Bolsa Família é importante, 97% dos alunos do Bolsa Família cumprem frequência escolar em Alagoas. Ou seja, existe uma correlação entre o Bolsa Família e aquelas crianças que fazem parte do incentivo estarem indo à escola. A gente está chegando ao final desse programa, enfim, é um assunto que pode discorrer por horas e horas. Eu vou fazer uma última pergunta da Bianca de Queiroz para você, professora, depois tem mais uma para você, Guilherme. Eu peço que vocês sejam sucintos o quanto mais possível for. A Bianca, obrigado, Bianca, pela sua participação. Ela diz: é um bom momento para abrir novos estabelecimentos em hotelaria? Com o micro e pequeno empreendedor deve se portar num cenário que demonstra crescente instabilidade. Qualquer que seja o empreendedorismo neste momento, ele está muito incerto, porque os rumos da economia deverão se alterar no próximo governo. Então, neste momento, é um momento de grande incerteza. Agora, o ramo hoteleiro como um todo, ele é importante porque o Brasil cada vez mais está se mostrando para o mundo. Mas eu acho que nesse momento, neste ano, é um ano de grandes incertezas. Obrigado pela sua participação. Boa noite, Guilherme. O Fernando Cruz, obrigado, Fernando, pela sua participação. Ele diz o seguinte: sou microempreendedor, trabalho com serviços de internet e atualmente sinto no bolso a diferença dos altos impostos. Hoje ganho mais, porém pago muito mais impostos. Antes, na informalidade, não tinha o gasto que tenho hoje e atualmente penso em fechar minha microempresa e voltar a prestar serviços sem CNPJ. O que você acha disso? Na verdade, é a velha questão entre economia formal e informal. Para os meus alunos também, às vezes, é difícil explicar como funciona. Mas o fato é que andar na legalidade hoje, no que diz respeito à empresa, de maneira geral, é o caminho a ser seguido. Eu jamais vou recomendar a você, Fernando, a informalidade. De fato, é carga fiscal, é pesado, e escolher ser empreendedor você tem que ter uma visão correta de custo e investimento para saber se realmente vale a pena. Burocracia e tributo é alto, Fernando, então
E você vê, isso passa muito pelo custo de vida, né? O Banco Central diz que São Paulo e Brasília disputam o posto de cidade mais cara do Brasil. Comparando o custo de vida com o restante do país, a capital paulista, ou seja, São Paulo, tem preços 9% maiores que a média nacional e a federal 15% superiores. O Nando Rodrigues, pelo Facebook, diz o seguinte: moro fora do Brasil, essa é um elogio a nós. Moro fora do Brasil há 20 anos, cheguei para as férias há uma semana, confesso que estou ainda meio perdido, nesse momento resido em Londres. Estou adorando o programa porque assim posso ter uma real ideia de um possível retorno ao Brasil. Parabéns a todos. Esses parabéns eu passo a todos vocês. Professor, uma boa noite. Suas últimas palavras nesse programa, em síntese, por gentileza. Olha, apesar de todas as dificuldades que a gente colocou aqui, esse é um país que tem bastante perspectiva e o que está faltando aqui é uma estratégia de longo prazo. Então, como nós estamos no momento eleitoral, eu espero que a gente vai encostar essa estratégia de longo prazo nos próximos meses. Ótimo. Bem, quero agradecer também a Fabiana Carneiro, que diz que está acompanhando o programa e já compartilhou com os alunos do ensino médio. O programa irá ajudá-los a ampliar a visão deles, né, sobre o país em que eles vivem. É isso daí que a gente espera, tá bom? Fabiana, um grande beijo para você, a todo mundo que participou do Facebook, do Twitter, enfim, é isso daí. Vamos esperar agora o hexacampeonato, porque é isso daí que a gente tem que conquistar mesmo. Tchau, tchau!